bom, Jatobá, então vamos lá, querida. Meu Deus. Olha só, nosso primeiro capítulo aí, né, ele trata sobre as revoluções inglesas, certo? Então, o que foram as revoluções inglesas, né? Então, foi o conjunto de acontecimentos que transformou a Inglaterra, né? Ou melhor, que promoveu a mudança de governo na Inglaterra, que era uma monarquia absolutista e passou para uma monarquia constitucional parlamentar. E é isso que nós vamos ver agora. Anota aí logo, querida, por favor, o seguinte, anota aí. Revoluções na Inglaterra, tá? Capítulo 1, 2 pontos, Revoluções na Inglaterra. Aí nós vamos dando sequência tranquilo aí, tá bom? Capítulo 1, 2 pontos, Revoluções na Inglaterra. Ok? Ok. Tá. Jatobá, me diz uma coisa. Você sabe a diferença de uma monarquia? O que é uma monarquia absolutista, primeiro? Monarquia absolutista é quando o poder é só do rei, não é? Exatamente. Tá? O rei, ele tem poderes absolutos. Vai dizer assim, tem lei? Tem. Mas não serve para o rei. Serve para todos, mas para ele não. Tá? Agora, na monarquia parlamentar é diferente. Ou na monarquia, vamos dizer, constitucional. O rei, ele deve obedecer às leis. Ele não está acima da lei. Né? Ele tem que obedecer também às leis. Porque assim, normalmente, nós temos a divisão de poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Né? Que vimos isso no passado também. Só que quando há uma monarquia absolutista, o que acontece? O rei é o executivo, mas também ele exerce outros poderes. Ele também exerce o poder judiciário, ele pune as pessoas, dizer, ó, enforca, porque eu não pergunto, eu estou mandando. Né? Mas também ele era o legislativo, que não era a função dele. O que, que era? Elaborar leis. Então ele dizia, olha, a partir de hoje fica definido que, mas não interessa, eu estou mandando, faça. Era assim, tá? Então, não que ele fosse tão intransigente assim, porque ele tinha que negociar também com a nobreza, ele não poderia só determinar, ele tinha que entrar em acordos também. Claro até aí, minha querida? Tá, mana? Então, você vai anotar o seguinte aí. Coloque o seguinte, hífen, tá? Tá? Coloque assim. Foi o conjunto de eventos. Foi o conjunto de eventos. Foi o conjunto de eventos que transformou a Inglaterra, ou melhor, que mudou o sistema político da Inglaterra. Desculpa. Foi o conjunto de eventos que mudou o sistema político da Inglaterra. Foi o conjunto de eventos que mudou o sistema político da Inglaterra. Tá, vírgula. De uma monarquia absolutista. De uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucional. Ok? Outro hífen, coloca lá assim. Um dos grandes símbolos do absolutismo inglês, um dos grandes símbolos do absolutismo inglês, foi Henrique VIII,
Foi Henrique VIII. Um dos grandes símbolos do absolutismo inglês foi Henrique VIII, vírgula. Que implantou uma reforma religiosa na Inglaterra onde ele passou a ser o chefe supremo da igreja. Onde ele passou a ser o chefe supremo da igreja. Onde ele passou a ser o chefe supremo da igreja. Para perceber, Jatobá, isso foi na Reforma Protestante, que vimos isso ainda ano passado, retrasado, né? Porque era assim, na Reforma Protestante, não sei se recorda, mas ele expulsa não, ele diz assim, ó, quem não quiser me obedecer, que saia da Inglaterra. Porque aqui quem manda na igreja sou eu, não é o Papa. Que é o chamado ato de supremacia. Depois dele tivemos a Elizabeth I, né, onde nós tivemos o fortalecimento da nobreza mercantil dentro da Inglaterra, né, quando ela baixou a chamada Lei dos Cercamentos, né, que aí vai ser um conjunto de mudanças também que ocorreram aí nesse período. Coloquem lá, outro ponto. No governo de Elizabeth I, esse é Elizabeth com TH, tá? No final. No governo de Elizabeth I, a nobreza mercantil aí você coloca entre parênteses, por favor, coloca gentry. Eu coloquei no chat, tá? Já viu? Já? A nobreza mercantil, gentry, né? E a burguesia ficaram fortalecidas. A nobreza mercantil e a burguesia ficaram fortalecidas. Vírgula. Pois foi instituída a lei dos cercamentos. Quando os camponeses foram expulsos da terra, vírgula, né? Quando os camponeses foram expulsos da terra, que ficou nas mãos da nobreza. Então vamos. O que foi a lei dos cercamentos? Bora só recordar. Foi o seguinte, a Inglaterra, lembra disso? Ela foi a pioneira na Revolução Industrial. Né? Ela iniciou a Revolução Industrial. Só que antes das máquinas com tração a partir de fonte de energia como o carvão, né, do vapor, mais à frente a eletricidade, o petróleo, as primeiras máquinas elas tinham tração, ou melhor, tinham tração humana, né? Alguns teares eram no pedal aqui,
Lembra aquela, não sei se chegou a ver uma máquina de costura, não sei se tua avó, tua bisa tinha, aquela que girava aqui em cima, né? Era um círculozinho, aí aqui embaixo era no pedal, poder girar aquilo ali. Chegou a ver máquina de costura? Pois é uma máquina com tração humana, né? Então não era ainda da Revolução Industrial. E aí criaram os primeiros teares ainda para fabricar tecidos. Aí o que aconteceu? Durante a Idade Média, lembra que ocorreu o feudalismo. E no feudalismo, as relações elas se davam muito mais no campo. As pessoas estavam muito mais presas ao campo. Aí, né, o que aconteceu também é que essa nobreza, ou melhor, a nobreza, ela era dona de todas as terras. E os servos moravam na terra. Tá lembrada disso? Pagando vários impostos. Aí quando ocorreu a lei de cercamento, autorizado pela Elizabeth I na Inglaterra, dizia assim, ó, pode cercar a terra, se é tua, né? Aí eles pegavam, cercavam, mas por que eles cercavam? Porque eles queriam criar ovelha para vender a lã para as indústrias que estão surgindo. Era mais rentável para eles vender a lã, produzir, né? Do que ter vários servos nas suas terras, endividados. E aí eles expulsam os servos. Os camponeses vão para onde? Muitos deles, Jatobá, vão para a cidade. Alguns deles se tornam mendigos. Algumas mulheres se prostituem. Outros vão pelas estradas, batem numa casa lá e se... Pô, eu limpo o seu quintal aí, eu vou capinar. Me dê só um prato de comida e um local para morada. Ou seja, esse cercamento acabou propiciando o quê? Liberou mão de obra para as indústrias. Se tinham pouca mão de obra, agora tem muita mão de obra. Ok? Então, essa gente que eu falei para você era a nobreza do campo. Foram eles que receberam muitas terras. E pegavam essas terras, né, faziam o quê? Eles iam, né, produzir para exportação. Ok, mana? Beleza? Então, ficou claro o cercamento, né? Então vamos lá. Eu vou colocar um slide para você agora, a gente vai acompanhando por aí, tá? E você pode anotar o que eu disser assim, anota isso, se é importante, se não, aí você não anota. Deixa eu fechar aqui. Então, Jatobá, olha só, querida. É o seguinte, isso que nós falamos antes, já está aí, o que eu coloquei para você, ó. Crise do absolutismo, o rei teve seus poderes limitados pelo parlamento. Então é um processo que começa lá em 1640 e vai até 1688. Normalmente dizem, olha, foi uma revolução a puritana e depois a gloriosa. Agora, vários autores, e eu concordo com isso, eles dizem o seguinte, negativo, né? Na verdade, foi só uma revolução, com continuidade. Ela começa em 1640, vai até 1688. Então ela tem aí um longo período, ok? E no final acabou, né, que vamos ter aí essa limitação dos poderes do rei. Bom, então vamos lá, agora dando sequência aí, falando ainda sobre isso, né? Falando sobre esse contexto todo. Já notou a crise do absolutismo inglês? Já? Sim. Bora lá. Bom, então vamos nós, mana. É o seguinte, vamos começar aqui. Deixa eu mostrar aqui de onde você vai começar a notar algumas coisas. Isso aqui não tem lá no livro de vocês, tá? Você coloca aí. Que nessa época, você pode colocar assim, na crise do absolutismo inglês, coloca assim, além da crise política, havia conflitos religiosos. Havia conflitos religiosos. Aí agora você vai fazer exatamente como está aí. Depois de conflito religioso, 2 pontos. Aí você copia esses 3 itens aí. Os itens anglicanos, tudo isso aí.
católicos, puritanos e presbiterianos. Anota que eu aguardo. Terminou, você me avisa, tá? Aí eu vou pausar a gravação aqui, como eu faço sempre, tá? Tá. Acabei. Terminou? Então bora lá agora, bora conversar sobre. Olha só, é o seguinte, Jatobá, as brigas políticas da Inglaterra na época, como eu disse, não eram só brigas políticas, eram brigas religiosas também. Né? Porque a partir do momento que o governante chegava, muitas vezes, ao poder, o que ele fazia? Ele queria impor a crença dele aos outros grupos. Então, olha só, quem eram os anglicanos? Era aquela igreja católica que o Henrique VIII, lá no século XVI, ele passou a mandar nela, que passou a ser a igreja anglicana. Lembra do que eu falei, do ato de supremacia? Quando ele disse, ó, quem manda na igreja sou eu, não é o Papa? Né? Então, quando ele fez isso, criou a igreja anglicana. A outra igreja era católica, que voltou a existir. Só que não tinha tanta força assim como uma anglicana. Aí o outro grupo, estudamos ano passado também, retrasado na verdade, a Reforma Protestante. Então tinha um grupo que era seguidor do João Calvino. Aí nós tínhamos lá puritanos e presbiterianos. Quem eram eles? Ambos calvinistas. Porém, entre eles havia diferença. Esses puritanos eram bem mais radicais. O que seria isso? Eles não toleravam muito os abusos de poder do rei. Eles enfrentavam constantemente esse rei. E quem eram os presbiterianos? Também eram calvinistas. Quando falamos calvinistas, Jatobá, grande parte comerciantes. Grande parte comerciantes. Só que os presbiterianos eram mais, vamos dizer, mais cautelosos, mais tolerantes em relação ao rei, né? Aceitavam até esse rei, né? Bom, aí olha só o que aconteceu, né? Então as brigas durante muito tempo, nós vamos ver agora, né? Enquanto anglicanos e católicos se uniam com apoio ao rei, né? A maior aversão ao rei vinha dos puritanos. Mas qual era a briga entre eles, Jatobá? A maior briga era o seguinte: o rei, ele queria elevar impostos sem consultar ninguém, né? E eles já tinham assinado lá atrás, em 1213 ou 15, não lembro, 13 ou 15, assinado a Declaração de Direitos, ou Petição de Direitos. O que era essa petição de direitos? Dizia assim, ó: eu, rei, concordo que só irei elevar impostos sem comum acordo com o parlamento. Se o parlamento aceitar, né, aí tudo bem, nós vamos elevar impostos. Se o parlamento não aceitar, eu não farei. Só que eles não obedeciam. Dane-se lei lá atrás, eleva o imposto, porque tem que arrecadar mais. Importante é isso. Ok, mano, até aí? Tranquilo pra ti? Beleza, então bora lá. Então vamos dando sequência aqui. Aí olha só, né, o que aconteceu. Olha como era, na época, o parlamento inglês. Então você coloca aí o seguinte, tá? Você coloca só assim. O parlamento inglês... assim funcionava o parlamento inglês, tá? Aí 2 pontos. Aí você não coloca a morte de Elizabeth, você coloca só Câmara dos Comuns e dos Lordes. Ok? Como funcionava o parlamento inglês, ou como era o parlamento inglês, 2 pontos, aí você coloca os 2 pontos de baixo, tá? Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes. Eu comento já. Comentando logo. Olha só, maninha, é assim. Nós falamos do lado religioso, mas falando um pouco agora da briga política também na época na Inglaterra. E lá, olha só, quem é que fazia oposição ao rei? Pequena e média nobreza, né, quando falamos ali de gentry, por exemplo, e muitos mercadores, né, muitos comerciantes. Por quê? Eles eram prejudicados com o pagamento abusivo de impostos. Agora, o alto clero e a nobreza, eles eram beneficiados pelo rei, né, por isso que davam apoio ao rei, que era a Câmara dos Lordes. Então, quer dizer, eles tinham até cargos públicos, então não se chateavam tanto assim com o rei, logo davam apoio ao rei. Então, como eu disse a você, era uma briga política, mas também uma briga religiosa. Beleza, mano? Então vamos nós aí.
Vamos nós, vamos lá. Então vamos falar agora de Jaime I, tá? Coloca aí Jaime I. Aí eu vou dizer o que é para anotar. Eu vou comentar algumas coisas para você, aí você vai anotando sobre isso, tá bom? Olha só, quando nós falamos da crise do absolutismo inglês, foi porque esses reis aí da Inglaterra, eles tentaram impor o absolutismo, né? Ou seja, eles queriam novamente ter poderes acima da lei, né? Então aí com o Jaime I, depois vamos ter o Carlos I, aí vamos ter o Carlos II e o Jaime II, que vai receber um golpe, vamos ver daqui a pouquinho. Então olha só, você coloca assim, já colocou o Jaime I? Coloca Jaime I e 2 pontos, tá? Ok? Jaime I, 2 pontos, coloca lá. Perseguiu a católicos e puritanos. Perseguiu a católicos e puritanos. Ponto seguido. Além disso, vírgula, elevou impostos sem, além disso, elevou impostos sem consultar o parlamento. Vírgula, que não concordou. Ponto seguido. Devido a esta discordância, ok? O rei dissolveu o parlamento. Tá? O rei dissolveu o parlamento. Então, maninha, foi o que eu falei agora há pouco, né? Ou havia discordância do parlamento com ele, sim. As brigas políticas, sim. Só que aí ele persegue, como eu falei para você, não era só uma briga política. Ele passou a perseguir católicos e puritanos, né? Além disso que eu falei a você, olha só, grande parte dos puritanos comerciantes tinham recursos financeiros e se chatearam aí com o Jaime I. Aí, resultado disso, ele querendo arrecadar mais, o que fez? Eleva os impostos, mano. Mas, majestade, precisamos de recurso financeiro. Eleva os impostos. Aí o parlamento, mas majestade não pode. O acordo é que tem que conversar conosco. Aí, o que ele fez? Mano, fecha o parlamento, simples. Né? Quem manda aqui sou eu. Né? Para perceber aí a intransigência desses reis, né? Que tendiam, né? Que pretendiam impor o absolutismo. Ficou claro para ti, mana? Beleza? Vamos lá agora, anotem lá. Carlos I. Carlos I. Tentou impor, 2 pontos, né? Tentou impor o anglicanismo na Escócia. Tentou impor o anglicanismo na Escócia. Tentou impor o anglicanismo na Escócia. Vírgula, que era presbiteriana. Tá? Ok? A Irlanda, vírgula, ponto seguido, tá? A Irlanda que pretendia se tornar independente da Inglaterra, a Irlanda, que pretendia se tornar independente da Inglaterra,
A Irlanda, que queria se tornar independente da Inglaterra, tá? Se aproveitou dos confrontos entre escoceses e ingleses. Se aproveitou dos confrontos entre ingleses e escoceses, ou vice-versa, né? Ponto seguido. Ou ponto e vírgula, coloca ponto e vírgula. A Inglaterra não deu a independência. A Inglaterra não deu a independência vírgula, e com isso iniciou a Guerra dos 11 Anos. Ponto seguido. Bora colocar um monte de ponto aí, tá? Ponto seguido. Já? Para financiar os confrontos, Carlos I mandou elevar os impostos. Carlos I eleva os impostos, coloca assim. Carlos I eleva os impostos. Carlos I eleva os impostos e fecha o parlamento. Tá? Vírgula. Que organizou o seu exército. Vírgula. Que organizou o seu exército, vírgula. Os cabeças redondas. Coloca entre aspas cabeças redondas, tá? Ponto seguido. O exército do rei vírgula, os cavaleiros, tá? Vírgula, cavaleiros entre aspas, tá? Vírgula, foram derrotados. E Carlos I decapitado. Aí você anota que nós vamos partir daqui na outra aula, tá? A República de Cromwell. Anota aí, por favor. A República de Cromwell. Tá, maninha? Então esse evento aí mostra que o Carlos I tentou impor o absolutismo, né? Entra em conflito. Para te perceber, Jatobá, quando perseguiram, que ele percebeu que ia perder a guerra, sabe para onde ele fugiu? Para a Escócia, onde ele tinha entrado em guerra com eles. Só que ele tinha alguns parceiros, alguns seguidores dele lá. Aí o que aconteceu? Ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos nos unir, dar o golpe e dominar a Inglaterra. Ele queria com a Escócia dominar a Inglaterra, mas foi derrotado. Tá bom, minha querida? Um abraço em você e até a próxima. Eu vou colocar a aula lá depois, tá bom? Tá bom, obrigada, professor. Até sexta, tá? Sexta-feira de conversa. Abraço em todos por aí. Você também. Tchau. Tchau.